Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 27. Vamos falar um pouquinho de Paulo, a história a qual Paulo passou e chegou àquele texto a qual nós lemos no início, que está lá em Romanos, no capítulo Atos, no capítulo 27, no verso 23, Paulo vai dizer assim, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Glória a Deus. No 28, no capítulo 28, no verso 3, diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu de estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Agora vamos lá para Romanos, no capítulo 8, no verso 31, e é onde eu dou início. Glória a Deus. Paulo, ele estava indo para a Itália, e o barco começou a aparecer, e o Senhor foi ao encontro dele, e falou: calma, Paulo, vai morrer ninguém, está todo mundo aí contigo, acalma esse barco, que você precisa ir lá, precisa ser apresentado a César. E aconteceu como Paulo descreveu, o barco afundou, mas não morreu ninguém. E aí, chegando lá, Paulo falou que eles precisariam comer, eles se fortaleceram novamente. Aí temos uma passagem a qual um homem de Deus foi acometido por uma picada de cobra, uma víbora. Só que Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus, e quando não é a hora, pode picar cobra, pode cair trovão, pode cair água, pode cair fogo, mas quando não é a hora, o Senhor vai estar te guardando o tempo todo. E foi por isso que eu falei no início do culto, que o Senhor tinha uma obra na minha vida, porque Ele me guardou de tantas e tantas coisas que nós pensamos que, está tudo bem. Nessa sexta-feira, meu velho, ele foi para Campinas, no velório de uma prima dele, 35 anos de idade. Morreu ela, mais 2 que estavam no carro, e um está pela misericórdia do Senhor, bêbados, na pista. E o filhinho de uma das mulheres falou para ele, pequenininho, deixou o filho em casa, pequeno, falou: não vai não, mamãe, ele está bêbado, mamãe, não vai não. O anjo do Senhor usou da criança, mas ela foi. E não tiveram
mais tempo. Paulo, se fosse o momento dele, aquela pegada de cobra, talvez seria o seu fim também. Mas o Senhor tem um plano na vida de cada um. E se Paulo morre, enquanto estava sendo escrito no livro de Atos, relatado, não teria as outras 13 cartas, incluindo Romanos. Agora nós falamos. Paulo chegou lá na casa de Públio, e o pai dele estava doente. Paulo orou, se revestiu do poder de Deus, colocou a sua mão e curou aquele homem. E outros enfermos viam e eram curados, foram sanados. E naquele mesmo momento aconteceu o que aconteceu na minha vida essa semana. Deus proveu e abençoou, honrou eles com tudo o que eles precisavam para a viagem. O Senhor é o provedor de todas as coisas. E nós ficamos neste livro, Romanos, no capítulo 8, no verso 31, que diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vivemos num mundo a qual a maldade é tão grande, tão grande, tão grande. Eu vi um homem matou a esposa e o filho jurou de morte, e ele soube e falou que era um dos dois que teria que morrer, pai e filho, jurando um ao outro. Olha o ponto, porque o filho dizia: ele matou minha mãe, não tenho o que fazer, vou matar ele. E o pai falou assim: eu que ensinei ele a atirar, ele atira melhor que eu sou um dedo bom. Olha o ponto que nós estamos, o mundo que nós estamos vivendo. A maldade está imperando, as pessoas não confiam nas outras, as pessoas não confiam mais em ninguém, e realmente não podemos confiar. Deus, aleluia, Jesus. Pessoas que aparentemente parecem pessoas boas, conversam com pessoas boas, aparentam pessoas boas, são pessoas horrivelmente más. Pessoas estão sequestrando crianças, a polícia pegou lá na Bahia, entrou no cativeiro uma criança de 5 anos, e a mulher que estava cuidando manifestou, algemada, ela manifestou o demônio falou que ia espartejar aquela criança, eles iam picar aquela criança. Pessoas influenciadas por demônios, pessoas a qual o Espírito Santo está longe por tanta sujeira na vida, porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo não habita em tempo sujo, que ele não se agrada, que ele tem ciúmes da nossa adoração, ciúmes da nossa adoração. É aquele louvor que fala: sei que tem ciúme na minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando seu lugar, o meu coração. Enquanto estiver assim, o Espírito Santo está contigo. Mas quando aparecer algo que brilhe os seus olhos, o Espírito Santo sai. O Espírito Santo sai. Há um testemunho de um homem espiritual, um amigo nosso. O Espírito Santo revelou para ele que quando o inimigo tem o ok de Deus, porque tudo é a base da permissão do Senhor, mas quando o Senhor permite que o inimigo seja caminho, o Espírito Santo, nosso Senhor, vira de costas, para não ver aquela alma tão preciosa que ele entregou ao seu filho para morrer e sofrer naquela cruz. Se fez maldito pelos pecados, maldito por morte de cruz, açoitado, uma coroa de espinhos colocaram nele, e ele, com uma coroa de glória preparado para ele, ele desceu de toda a sua glória e veio aqui sofrer tudo isso por
se alegra das nossas vidas. Porque o Senhor diz aqui, através da vida de Paulo, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele entregou seu filho único, o próprio Deus, aqui na terra, para morrer, sofrer, morrer, mas ressuscitar. Ele está vivo e está aqui para falar comigo e contigo que Ele é poderoso, que Ele deu um plano na nossa vida, que tudo é para a honra e glória dEle. Nós não sabemos fazer nada, mas através de nós grandes coisas nós faremos, porque o nome do Senhor tem poder. Aleluia, Jesus. O nome de Jesus tem poder. Muitos dizem que põe a mão e são libertos. Eu ponho a mão, eu tenho poder, eu tenho dom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou profeta. E esquecem do primeiro, que é ser servo, fazer a vontade do Senhor. Eu saí de casa na quinta-feira, trabalhando à noite, vou ouvir exatamente essa frase, por alguém que eu conheço. Não tenho o que dizer, Davi, cada um sabe o que faz, mas alguém dizendo assim: quem está te dizendo é um profeta de Deus, mas as obras, os frutos não caem no chão. Não adianta eu dizer que sou sem ser, não adianta eu querer ser sem ter uma segura vida para não cair, uma vida vira para santa. frente, amor. Nós somos pecadores. Isso aqui. Assim, ó. Vamos morrer assim, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós procuramos todos os dias ser moldados pelo oleiro da nossa vida, que é Jesus, o Espírito Santo, a qual é dono de tudo. Quem tentará com acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Eu já tentei me justificar, eu já tentei fazer do meu jeito e falar tudo quanto havia sido feito por acusações mentirosas ao meu respeito. Deu tudo errado. Porque dependendo do jeito que chega, a gente tenta se justificar, as pessoas nem acreditam muito bem. Mas quando eu me entreguei de joelhos aos pés de Jesus, Ele fez sem eu mesmo entender como foi, mas deixou claro que não havia acusação verdadeira. E é assim que nós temos que entender e fazer. O Senhor, eu vim aqui para ser um momento, quando eu abri a porta da igreja, Jesus estava esperando, sentado para me ouvir. Na verdade, Ele queria falar comigo essa semana e me fazer lembrar de onde eu saí, e me fazer lembrar de tudo que Ele já fez na minha vida. E muitas pessoas esquecem de onde saiu, esquecem do que passou e de quanta coisa o Senhor já fez na vida. Saindo de lares pobres, de dificuldades, para hoje uma vida próspera. Muitas pessoas prosperam na vida e esquecem de Jesus. Muitas pessoas entregam seus caminhos ao Senhor, confiam nele e Ele faz muita mais coisa do que pediram, mas as pessoas esquecem de Jesus. E o Senhor, quando dá, quando Deus dá, Ele não toma, mas Ele deixa. Muitas pessoas se enforcam com a corda quebrada. Muitas pessoas abandonam. Muitas pessoas aprendem da palavra, santificam a vida, abandonam muitas coisas, abandonam tudo, deixam tudo por Jesus e prosperam, porque isso é a alegria do Senhor e fazer a nossa vida melhorar.
vai te recompensar. E o Senhor fez isso comigo. E me fez lembrar de tudo que eu já vim passando. Em ministérios, em igrejas, a qual fui ministrar e falei a palavra do Senhor, porque eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo de falar a palavra do Senhor em qualquer lugar que eu estou. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho medo. E já fiz pregações bonitas, já fiz pregações simples, porque é o Senhor que faz do jeito dele. Do jeito dele. Quando eu ensaiei muito, nunca saiu nada. Mas quando eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Quando ele perguntou a quem enviarei, eu falei: envia-me a mim, Senhor Deus, meu Deus. E me coloquei como servo, para fazer a vontade dele, não a minha. Aí saiu. E o Senhor muitas vezes Ele deixa as coisas acontecerem, para que nós falamos: Senhor, eu confio em Ti. E eu passei aqui mais de hora, eu, Jesus e o Espírito Santo, chorando na presença dEle. Maravilhoso. A presença do Senhor é tão formidável. A presença do Senhor, quando ela vem, quando ela te toca de uma maneira especial, tem pessoas que não foram batizadas pelo Espírito Santo, e tem pessoas que nem buscam isso. Eu vou na igreja, está tudo bem. Pessoas que se dizem batizadas. Mas eu quero te dizer, pelo Espírito Santo, é saber que você ama as pessoas independente de como elas te tratam. E o Senhor me fez entender exatamente isso aqui. Porque eu chorei de uma maneira, e depois eu fazendo algumas coisas, eu fui ouvir um testemunho, aí que eu chorei mais e mais. Porque o Senhor, às vezes, Ele te permite passar por provas, mas para Ele te ver até quando você confia nele, até quando. E aí, quando você confia verdadeiramente no Senhor, Ele prova tudo o que você precisa. Tudo que você necessita na vida, é o Senhor quem pode dar. Com seus braços, as suas pernas, você não vai chegar. Como foi lido, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos em Deus, que é dono de todo o ouro, toda a prata, é dono da vida, é dono da morte, é dono da provisão, é dono de tudo. E tudo essa maldade que está acontecendo é por permissão, não por vontade dele, mas é por permissão dele. Porque a palavra diz que nos fins dos tempos, a amor de muitos se esfriaria. E muitas pessoas dentro das igrejas, é triste falar isso, é triste falar. Há muitos roubos nas igrejas, e é triste falar isso, porque muitas pessoas lá fora não querem estar na igreja. Muitas pessoas não querem, por causa de pessoas mentirosas, pessoas que vivem de uma maneira fria e dizem ser servos do Senhor. Aquele que não ama o seu próximo, ele pode andar como cristão, pode acordar como cristão, dormir como cristão, dormir como crente, pode andar com todas as roupas que existem no guarda-roupa, em cima da outra. Está totalmente fora de todas as doutrinas que existem na palavra do Senhor. Porque Jesus ele falou, você quer ir para o céu? Eu vou fazer assim, ó, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre todas as coisas é saber que se Ele pedir para você abandonar qualquer coisa, eu deixo qualquer coisa para trás. Se o Senhor me chamar, me mandar, eu deixo qualquer coisa para trás. Eu gosto muito do testemunho do irmão que foi lá para a Índia. Eu gosto muito de pessoas que têm essa coragem, porque Deus provê. Nós vimos agora Paulo, Deus provê, Deus dá providência.
Se Ele te chamar para uma obra, vai. E o Senhor me trouxe este ministério. O Senhor é quem me trouxe aqui. Me preparou lá fora. E é maravilhoso estar aqui com pessoas maravilhosas. Há muitos ministérios maravilhosos também, ministérios de Deus, pastores, homens de Deus, que pregam a palavra, que ensinam ao povo. Se o povo não quer, é outro assunto. Que vai prestar conta do povo falar: ó, Senhor, eu preguei. Senhor, eu falei o que o Senhor mandou falar, eu preguei a sua palavra, eu ensinei na igreja. Tem pessoas que não queriam, e aí cada um vai se responsabilizar pelos passos que der. O Senhor diz aqui, ó, com Paulo: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos muito mais do que vencedores por aqueles que nos amam. Não adianta. Não adianta eu me vestir de crente, colocar minha gravatinha e vir aqui falar de amor, se eu não vivo o amor. Não adianta eu falar que eu tenho amor, pregar aqui sobre doutrina. O Senhor me usa para exortar, como eu já ouvi. Mas e eu? E eu? Se essa palavra que eu falo exorta a quem está ouvindo, e eu? Porque eu aprendi isso lá no começo do meu ministério, que a primeira pregação, quando desce, ela vem para mim primeiro. Ela tem que falar comigo, ela tem que acontecer com a minha vida. Porque eu sou muito mais do que vencedor. E o Senhor é que cuida de mim. Se eu for obediente, Ele vai me levar a morar com Ele. É o que eu preciso. É o que todos nós precisamos. Não é como começa, é como termina. Não é como começa, é como termina. Porque quando começa, não quer sair da igreja. Quando começa, ele aceita Jesus. Hora de manhã, de tarde, de noite, no trabalho. Quando sai do trabalho, agradece a comida, agradece o café da manhã, agradece a janta. E depois vai esquecendo. Porque Deus vai provendo. Era uma dureza, agora já não é mais. Comia bolachinha de sal, agora como consolado. Aí a gente começa a esquecer. Comia frango a semana inteira, agora já como um bifinho, né? Aí começa a esquecer de onde saiu. E o Senhor me fez lembrar. E me disse assim, ó, o Senhor falou comigo. Falou: eu vou levantar essa igreja mais e mais, eu vou trazer, Ele vai trazer mais gente aqui. E vai ser obrigação minha e sua. Aleluia, Jesus. Segurando a mão. Não dá marretada na cabeça. Porque as pessoas que entram, elas estão precisando ser erguidas. Elas não estão precisando da exortação, elas estão precisando de direção. Porque quem faz a obra não sou eu. Eu posso falar bonito, eloquente, de uma maneira formidável. Não adianta. Vejo muitos pregadores, muitos. Eu ia por aí afora, eu via muitos pregadores pregando bonito. E eu não sentia nada. Eu falei: Senhor, meu Deus, eu estou frio. É comigo, Deus. Até Deus me mostrar. Muitas vezes não é com a gente. E muitas vezes é. Porque quando nós viemos, eu não senti nada, não ouvi nada. Nada no culto falou comigo. O problema não está no pregador, não está ninguém cantor, não está ninguém dirigiu. O problema está em nós. Porque se a gente vier aqui sem música, sem nada, como eu vim essa semana, você não precisa nem dobrar os joelhos. Quando eu entrei, eu senti a presença do Senhor. E falei, fiz igual a Yasmin falou. Papai, quando eu choro, é o quê, papai? Falei: é o Espírito Santo te tocando. Ela falou: ele me tocou, papai. E chorou. Ele me tocou, papai.
missionaria. Aqui um dia está pregando aqui. Amigos, aqui um dia está nos ensinando. Já. Porque é para isso que nós fazemos. Então o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer: se você está passando por um problema, calma, aguenta firme. Se você está passando por uma prova, calma e aguenta firme. Confia nele, que Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Porque a palavra vai dizer assim, ó, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Lá em Coríntios vai dizer assim, ó, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração, porque nesse mundo não tem nada que me agrade. Nada. Nós queremos sim nossa casa, nosso carro, nós queremos sim dar uma vida melhor para a nossa família, para aqueles que nós amamos. E precisamos lutar por isso. Mas vai ficar tudo aí. Porque se eu escutar agora a trombeta, essa igreja vai ficar vazia. E muitas outras também vão. Mas muitas igrejas vão ficar lotadas. Porque não pregam a verdade do Senhor. Igrejas que estão pregando o amor raso, que Deus te ama, que está tudo bem. Que Ele só quer que você venha na igreja e dê seu dízimo. Mas o Senhor vai muito além disso. O amor dele vai muito além disso. O amor dele quer obediência, ele quer ser adorado sim, porque ele é digno de toda honra e toda adoração, ele é. E por ele nós somos muito mais do que vencedores, por ele. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, a não ser o nosso pecado. Lá em Isaías 59 vai dizer que o nosso pecado nos afasta do Senhor, mas a nossa santidade nos aproxima dele. Nós não precisamos de religiosidade, nós precisamos de santidade, nós não precisamos de palavras bonitas, nós precisamos de palavras sinceras. Aleluia, Jesus. É disso que nós precisamos. Isso aqui vai ficar, isso aqui não é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. É nós que Ele vem buscar. Porque se isso aqui, ó, se o prédio fosse a igreja do Senhor, quando Ele vir, Ele vai levar o prédio. Mas o prédio não interessa para Ele. O que interessa é a minha alma e a tua. É por isso que Jesus foi crucificado naquele madeiro, pela minha alma e pela tua. E é por isso que nós estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, para mudar nossas vidas, para ser grato por tudo, porque se a prova está aí, é porque você vai aguentar passar por ela, porque o Senhor não permite nada que vai te tirar da presença dEle, mas pelo contrário, vai te aproximar mais. E quando as bênçãos chegarem, meu irmão e minha irmã, digo para você de todo o meu coração, com todo o meu amor que eu tenho por ti, não saia da presença do Senhor. Não sai da presença do Senhor, porque a gente tem um talvez ele nem ouve e nem te permita te passar pelo vale de novo. Vai prosperar a sua vida mais e mais, e às vezes tem coisas que não é mais dele, porque o inimigo ele tenta imitar Deus desde lá. Ele vai te dar muitas coisas, vai falar assim, ó, o problema não é pior. Não põe problema na vida daquela pessoa que ela ora. Não põe um bicho tranquilo. Aí ela nem ora. Ele nem ora. Se estiver tudo bem, ele nem ora. Não vai lá. Deixa ele tranquilo. Porque se não fizer nada, o inferno deve estar cheio de pessoas que não fazia nada. E o céu deve estar cheio de pessoas que foi julgada aqui como doido, como radical, como tudo, mas santificava a vida ao Senhor, amava a Deus sobre todas as coisas, porque nada pode nos separar, como nós acabamos de ver. Que você saia daqui sabendo que nada pode te separar do amor de Deus, a menos que seja a tua própria conduta, o teu caráter,
depender do teu caráter, a tua roupa, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, tuas atitudes, tudo. Se o teu caráter for de servo do Senhor, vida santa, o Senhor vai te usar. Aquelas pessoas que você menos espera, o Senhor vai te usar. Amém, igreja? Que o Senhor venha abençoar a nossa vida mais e mais com a presença, provendo tudo que nós precisamos, necessitamos, colocando mais e mais pessoas maravilhosas para nós ajudarmos e nos ajudar também, porque é isso que uma família faz, é isso que a igreja do Senhor faz. Ora um pelo outro. Se a tua prova está dura para ti, nós estamos orando. Nem sei da tua prova, mas eu estou orando por você. O pastor nem sabe da tua prova, mas eu tenho certeza que ele dobra os joelhos por você. E eu peço que os irmãos, as irmãs olhem por nós também. Esse grupo de varão, eu senti o Espírito Santo tocando, e o Senhor vai fazer do jeito dele, sem forçar nada, porque o Senhor é quem age, é o Senhor quem faz. E eu tenho certeza que se o Senhor colocou em meu coração, Ele tem um propósito e um plano para isso. Amém? Amanhã temos oração. Terça-feira temos oração com o círculo de oração. Venham.